Os homens vivem em média 7 anos a menos do que as mulheres no Brasil. A cada 3 mortes de adulto no país, 2 são de homens. Os dados são do Ministério da Saúde. Entre as causas para essa triste realidade está o machismo. Homens vão menos ao médico por medo de parecerem fracos. No mês do Novembro Azul, conscientização sobre o câncer de próstata, um dos mais graves problemas que atinge o homem, o 2 Pontos debate a saúde masculina. Fique ligado, o programa de hoje começa agora. Brazil not as a regional power, but as a global power. A democracia se fala a verdade. Habemos Papa. É o Dia Nacional em Defesa da Democracia contra o Olá, seja bem-vindo. No programa de hoje vamos falar sobre a saúde masculina. Para conversar conosco estão no nosso estúdio o professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Augusto Barbosa Reis, e o doutorando em Psicologia pela UFMG, Alberto Mesaque. Professores, muito obrigado pela presença. A gente vai começar a nossa conversa. Primeiro com um dado. O Ministério da Saúde aponta que os homens no Brasil vivem 7 anos a menos do que as mulheres. Por quê, professor? Bem, são questões provavelmente culturais e tem a ver também com o manejo da saúde deles. As mulheres, elas procuram mais assistência médica, elas cuidam mais dos seus problemas de saúde, né? Se preocupam mais com a sua saúde. Dificilmente você vai ver um casal quando o adolescente entra, quando ele vai entrar na sua adolescência, eles levarem um urologista ou um médico para ele iniciar o acompanhamento, o que já é um hábito para as meninas, né? Ela vai iniciar, ela menstruou, ela vai ao ginecologista. Então elas começam essa cultura com a saúde e esse cuidado com a saúde. Então esse parece ser um dos grandes motivos dessa diferença de taxa, né, de mortalidade, que faz com que as mulheres vivam mais do que os homens. Mas a gente pode falar que, de alguma forma geral, os homens têm doenças mais graves do que as mulheres? O sexo masculino tem alguma predisposição até doenças mais graves que as mulheres, professor? Veja bem, as doenças às vezes se assemelham. A gente acabou de sair do Outubro Rosa, né, do tratamento do câncer de mama. Se a gente for ver a incidência de câncer de mama em 2017, foi estimado pouco mais de 51 mil casos. A gente está entrando no Novembro Azul, que agora é o mês da prevenção do câncer de próstata. O número estimado de casos esse ano são 62 mil casos. Então, assim, os cânceres nas faixas, nos 2 gêneros, nos 2 sexos, a incidência é semelhante. Mas como abordar o câncer? Se o diagnóstico é precoce, se o tratamento é precoce, os resultados são muito diferentes. Então, a taxa de mortalidade, realmente, ela vai ser diferente na abordagem. Alberto, por que você acha que os homens estão vivendo, pelo menos aqui no Brasil, 7 anos a menos do que as mulheres? Esse é um dado que vem aparecendo em várias culturas, né? Assim, tanto orientais quanto ocidentais. Alguns estudos vão mostrar que o machismo, né? Assim, como o doutor explicou, nós temos um estilo de vida masculino, embora existem várias formas de ser homem, né? Ser um homem do interior, um homem da cidade, um homem gay, um homem hétero, um homem trans ou cis, mas a gente ainda preserva um ethos de masculinidade que nos liga a alguns atributos, como temos que demonstrar força física, não podemos levar desaforo para casa, temos que suportar muito as dores, não podemos chorar. Isso tudo faz com que a gente vá adiando tanto cuidado com o corpo e com a saúde mental, quanto a busca por um profissional de saúde, que quase sempre é visto como fraqueza. Agora, o homem receber esse dado, Alberto, o homem lê lá na mídia, a expectativa minha de vida é 7 anos menor do que a mulher. Isso pode abalar, de certa forma, o emocional masculino, ele saber que ele vai viver menos? Eu acho que com a cultura machista que nós temos, eu observo muito um descrédito desse dado. Né? Assim, embora ele é fato, a gente tenha mais contato com as nossas avós que com nossos avós, a gente conheça muito mais viúvas do que viúvos, né? A gente ainda constrói uma representação do sexo masculino como sexo forte, o sexo feminino como sexo frágil. Então existe muita dúvida em respeito a isso. Mas eu acredito que hoje os homens, principalmente os homens urbanos, estão se conscientizando muito mais, né? Assim, com o advento das academias, por exemplo, com algumas práticas fitness, a gente vê uma preocupação muito maior em cuidar da saúde, embora ainda não seja regra. Agora, o Ministério da Saúde fala, professor, que pelo menos
1/3 dos homens no Brasil não vão com frequência ao médico e também não tem a ação de prevenir doenças, buscar a prevenção das doenças. Qual que é a importância do homem ir com frequência ao médico e buscar essa prevenção, professor? Eu acho que o Alberto citou. Se nós compararmos as duas formas de se abordar, né, a sua saúde, o feminino e o masculino, a gente começa a ter estímulos. Essa diferença de 7% na sobrevida é extremamente significativa. E vem de encontro a esse comportamento do homem, se achar que ele é invulnerável. Ele se acha invulnerável, então ele acha que ele não precisa ir ao médico, que ele não precisa ter cuidado com sua alimentação, né? Então daí ele vai aumentar a chance de desenvolver um sobrepeso, aumenta a sua predisposição a ter um diabetes, aumenta a sua predisposição a desenvolver um quadro de hipertensão, desenvolver no futuro uma doença cardíaca, que são causas hoje tão aumentadas de morte quanto as causas de câncer que a gente começou a falar aqui. E sem falar que o jovem, que é onde a gente tem uma grande diferença na taxa de mortalidade, né, por conta desse conceito da invulnerabilidade, ele dirige pior do que a mulher, né? Infelizmente é uma verdade que as seguradoras têm demonstrado cada vez mais, o número de acidentes é muito menor, o número de acidentes graves, né? As mortes violentas, né? Por projetis, armas de fogo, arma branca, na população masculina são muito superiores, né? Então, assim, esse modo de viver do homem, né, se ele quer aumentar a sua sobrevida, ele tem que repensá-lo. E como você avalia isso, Alberto? Eu acho que tem questões importantes, né, para além do comportamento dos homens, né? Primeiro, a gente tem que lembrar também que os serviços de saúde são espaços genderificados. Então, nós temos uma história de um sistema único de saúde que prioriza as mulheres, crianças e idosos. Então, a gente não tem uma formação em saúde, né? A gente está dentro de uma universidade, ainda são poucas as disciplinas que discutem as masculinidades, quase sempre tem saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, os nossos próprios hospitais, né, tem ambulatórios específicos, então o homem quase que não é esperado ali. E isso faz com que o homem também entenda a saúde e o cuidado de uma forma muito diferente. Tem um estudo muito interessante do professor Adriano Nascimento, da UFMG, aqui da psicologia, que ele vai perguntar para os homens aqui da região metropolitana o que é saúde e como que eles cuidam. E quase todos disseram que cuidam da saúde, porém não vão a um serviço específico, né? Cuidam da saúde jogando bola, tomando cerveja, praticando algum outro tipo de atividade de lazer, que a gente na área da saúde não reconhece como importante. Então, acho que é importante a gente entender que são dois universos que coexistem, mas que é pouco reconhecido no âmbito do cuidado formal, né? E acaba interferindo aí nas estatísticas que o professor comentou. Bom, não quero jogar ninguém contra ninguém, mas o Alberto falou que os serviços de saúde, professor, o senhor que é médico, não estão dando a atenção devida para o homem. O senhor concorda? Concordo e vou corroborar, ou seja, vou reforçar o que ele falou. Se nós formos ver os programas de saúde integral da mulher e da criança, eles existem há algumas décadas. O programa integral da saúde masculina, a lei foi promulgada no final de 2013, ele foi implantado em 2014. Então, no nosso país, há apenas 3 anos, iniciou-se uma política nacional para, assim, tratar de uma forma integral a saúde do homem. Então, por isso que os postos de saúde, as unidades básicas, né, mesmo algumas unidades hospitalares, quando a gente está falando, não é para tratar a doença, mas a gente está falando de prevenção, né, de como prevenir essas doenças. Agora, o Centro de Referência em Saúde do Homem, ele tem um levantamento, professores, que fala que 70% dos homens, quando vão aos médicos, eles só vão se forem acompanhados da esposa ou dos filhos. Qual que é a importância desse cuidado da mulher com o homem e também dos filhos? Por que eles só vão acompanhados da mulher e dos filhos? Eu acho que tem uma cultura, né, do lugar da mulher como supostamente uma cuidadora. Então é ela quem cuida dos bichos da casa, quem cuida dos filhos, quem cuida da própria residência, vai estar envolvida em profissões de cuidado, como o próprio profissional de saúde, né, a sua maioria são mulheres. Então tem esse hábito cultural, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, me preocupa muito o fato do profissional de saúde receber o homem junto com a esposa ou com a filha e silenciar esse homem durante a consulta. Então, é muito comum que, quando o homem vai com a esposa, o profissional se dirija a ela e não a ele, como se ela fosse uma porta-voz dele, né? E ele não tivesse condições de dizer por si. Ou, caso ele dissesse, ele estaria mentindo.
Então, acho que tem uma questão aí que, ao mesmo tempo, é motivadora, que auxilia, mas também que pode silenciar aí algumas demandas específicas dos homens. E lembrar que nem todos os homens vão estar com as suas esposas, né? Se alguns vão estar com seus parceiros. Então, é uma outra questão que aparece na política de saúde do homem, que entende o homem como um homem muito único, né? Muito singular. E a gente precisa lembrar que os homens são plurais. São solteiros, são viúvos, moram sozinhos. Então, isso é importante levar em consideração. Agora, por que os médicos silenciam o homem, Alberto? Não, eu não sei se são só os médicos, né? São os profissionais de modo geral. Mas, como eu disse, parece que na nossa cultura já é tão natural ou tão comum que a mulher ocupe esse lugar do cuidado, que ela, na verdade, a menina é estimulada desde pequena, né? Assim, a observar o seu corpo, observar os seus sentimentos, que é mais fácil, né? Frente a tantas demandas aí durante o cuidado, né? O trabalho na saúde, acaba sendo muito mais fácil trabalhar com as demandas das mulheres do que com as dos homens, que, a meu ver, exigem de nós um outro fazer. Não dá para a gente aplicar a mesma prática que a gente criou para as mulheres, simplesmente aplicá-las aos homens. Então, exige aí um esforço que nem sempre é possível. Assim, e a formação é deficiente, aí fica mais complicado. Na experiência do senhor costuma ver, professor, a mulher que leva o marido, os filhos que acompanham o homem, ele não tem esse hábito de ir sozinho? Por que o senhor acha que ele tem que ir e quando vai tem que ser acompanhado? Na verdade, esse papel da cuidadora, assim, eu acho realmente que isso pode se sobrepor se nós formos ver como funciona o sistema de saúde, ou seja, os horários que são oferecidos às consultas, usualmente são em horários comerciais. Ainda há uma grande parcela de homens que acabam sendo provedores dos seus lares, né? Isso tem diminuído, mas ainda tem uma grande parcela. Então, para o homem deixar de ir na sua atividade, né, laboral, trabalhista, interromper o seu trabalho, achar que está deixando de dar o sustento para a família, isso às vezes é um dos mecanismos que faz com que ele adie. A mulher com essa visão mais cuidadora, que ela já tem com a sua saúde, a preocupação com a saúde do seu parceiro, ela acaba sim sendo um elemento importante para trazê-lo para a assistência médica. Tá? Agora, quanto ao fato de silenciar o homem, se um médico faz isso, ele foi meu aluno, eu ia ficar muito frustrado, porque não é isso que nós ensinamos quando eles vão aprender a fazer uma parte importante da consulta clínica, que se chama anamnese, que é quando ele vai inquirir, buscar as informações importantes. Isso é muito ressaltado, ou seja, saber escutar quem traz a queixa. O acompanhante ele pode até complementar as informações no momento correto, mas sempre dar voz para o paciente, que foi aquele que é o que está motivando. A consulta foi motivada pela presença dele. Mas não seria um pouco, talvez, desse talvez silenciar o homem, professor, de continuar vendo a mulher como se ela fosse a mãe, porque quando a mãe vai com o filho também, o médico, às vezes, eu já presenciei, costuma confirmar tudo com a mãe e não com a criança. Será que não seria uma visão de sempre ver a mulher como a mãe, como a responsável pela saúde da família? Acho que você pontuou muito bem, ou seja, uma criança ela ainda não tem autonomia, às vezes, para expressar de uma maneira clara a informação que ela quer trazer. Então, às vezes, a gente tem que confirmar essa informação com o acompanhante, o pai ou a mãe. Né? Agora, o adulto, na maioria das vezes, ele tem um discernimento que ele consegue, com clareza, ele consegue se expressar. Agora, cabe ao médico dar essa oportunidade ao paciente. Né? Então, assim, educadamente, nós sempre sabemos interromper essas inferências que o acompanhante faz, porque isso atrapalha até o relacionamento médico-paciente. Agora, esse papel que acaba caindo para a mulher, Alberto, de cuidar, de ter que levar o homem ao médico, ter que levar os filhos, às vezes os netos também, né? Ter que cuidar tanto da família. Isso sobrecarrega a mulher que tem um parceiro hétero ou bissexual? Isso sobrecarrega a mulher? Em alguma medida sim, né? Assim, porque quem cuida do cuidador? Né? Assim, essa é uma pergunta que a ciência da saúde tem se feito há muito tempo, né? E as mulheres, em geral, quando o homem adoece, né? Ele é o provedor financeiro, às vezes o protetor também da família, e ela tem que acabar assumindo funções que ela também não estava tão preparada para assumir. Então, muitas das vezes, ela acaba descuidando de si para cuidar do seu companheiro, né? Ou do seu filho, ou do seu neto. Mas é curioso que quando a mulher não cuida do marido, ela também sofre uma pressão, seja dos profissionais de saúde, seja dos outros familiares, é quase um estranhamento de por que ela não vai cuidar.
Ao mesmo tempo, quando os homens optam por ser cuidadores, né, vamos pensar aí os pais das crianças com câncer, quando ele aparece numa brinquedoteca, numa casa de apoio, ele é uma figura também estranha naquele contexto, né, assim, como se tivesse alguma coisa dado errado para que o homem exercesse esse lugar. Então, muitas mulheres acabam assumindo, não apenas pelo interesse no cuidado, mas por uma pressão social que mina e a possibilidade de escolha dela, também de não cuidar, de trabalhar e um outro homem, uma outra pessoa assumir esse papel. Agora, acompanhando na internet algumas discussões sobre a questão da saúde, a gente encontrou na pesquisa algumas mulheres falando que elas sofrem e fazem tratamento, às vezes até prolongado, por infecções urinárias que as mulheres possuem. E que aí elas acabaram descobrindo depois que a infecção delas não curava porque o parceiro delas é quem tinha que fazer um tratamento e estava ali, não sei se é a expressão correta, mas as contaminando. O homem deixar de cuidar da própria saúde. Agora eu perguntar para o senhor, o homem deixar de cuidar da própria saúde, como nesse caso de uma infecção urinária na parceira ou no parceiro, isso pode trazer uma consequência para a saúde da parceira ou do parceiro do homem? Assim, os hábitos, eles são importantíssimos, né? No caso da infecção urinária, a gente não tem fundamento na literatura que sustente os achados desse resultado, né? A infecção urinária na mulher, sim, ela é mais comum. Mas um dos principais motivos é porque o canal da urina dela é muito pequeno em relação ao do homem. Ela tem 3, 4 centímetros, o do homem tem 12 centímetros. Então, para uma bactéria colonizar a saída da urina e chegar à bexiga, na mulher é muito mais fácil que no homem. A relação sexual, ela pode traumatizar a uretra e, às vezes, facilitar a entrada, sim, dessa bactéria na uretra. Mas ela não é transmitida pela relação sexual. Ah, sim. Se nós estivéssemos falando dos corrimentos, né, assim, corrimentos vaginais, por micose, fungo, aí seria verdadeiro. Porque se a mulher tem corrimentos de repetição, faz o seu tratamento, a pele do homem está colonizada. Se ele não tratar, com certeza vai ficar tendo uma infecção, aquela que a gente chama de ping-pong. Ela vai e volta. Por quê? Porque o vetor não foi tratado. Tá? E aí você ressalta outra situação muito importante, que são das doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Então tem que ter uma cooperação entre os dois parceiros, porque senão ele sim vai se tornar um propagador dessa doença. E seria interessante então, professor, um casal, seja homossexual, heterossexual, bissexual, qualquer orientação que o seja, que o casal tenha uma certa parceria para cuidar junto da saúde? Eu acho que isso é muito mais saudável, né? Sinérgico. Eu acho que os dois vão se beneficiar. Eu tenho experiências muito interessantes, porque uma das áreas que nós trabalhamos lá no Hospital das Clínicas da UFMG é na área de reprodução humana. E é um dos poucos ambulatórios em que sempre o casal está presente. Então a gente vê que é uma consulta muito mais rica, mas é o casal onde os dois têm a oportunidade de falar. Né? E são consultas muito mais ricas. Né? E aí realmente a colaboração tem que ser dos dois, porque senão dificilmente eles vão atingir o objetivo que eles querem. Agora, um problema também é o problema da saúde mental, Alberto, que a gente tem visto uma certa incidência frequente no Brasil. Apesar da Organização Mundial de Saúde falar que cerca de 10% da população no mundo tem algum tipo de distúrbio mental, a gente tem visto casos bem frequentes na mídia sobre isso. O parceiro ter um transtorno mental, um distúrbio mental, como que deve ser o comportamento da parceira, do parceiro, dos amigos, dos familiares com a saúde mental do homem? É importante lembrar que no Brasil, né, os transtornos mentais são mais comuns em homens também, né? E quando a gente pega aí as dependências químicas, principalmente álcool e algumas drogas, a gente vai ter os homens muito mais, utilizando muito mais essas substâncias, quanto também muito mais dependentes dessas substâncias. Né? Então, assim, tanto a ajuda profissional ela é importante, não adianta só o cuidado da parceira ou do parceiro, o cuidado familiar, mas essa família ela vai ser uma rede de apoio para esse homem. Né? Esse homem que talvez tenha procurado aí nas drogas, no álcool, ou mesmo frente a uma psicopatologia, ele vai desorganizar completamente outros aspectos da vida. O que me aparece sempre é que adoecer para o homem, tanto fisicamente quanto psicologicamente, insere muito na questão do trabalho. Então, um homem com perda da saúde mental, ele é impossibilitado de trabalhar, ele é impossibilitado de proteger a família. E quase sempre gera um impacto muito grande. É muito comum as pessoas acharem, os homens se declararem que não são homens mais,
depois de um adoecimento psíquico ou um adoecimento físico grave. Então é importante que a família ampare e o ajude a reconstruir essas ideias de masculinidades, né? E sempre procurar um profissional de saúde, um serviço especializado, para garantir esse cuidado de forma profissional. Agora a gente vê também pessoas comentando, falando, a depressão é coisa de mulher. O homem tem também uma resistência a assumir que está com depressão, que ele está precisando de auxílio? Eu acho que a depressão, obviamente, ela é uma doença que atinge ambos os sexos, né? Mas o que a gente vê também em outras doenças é o homem negando essa atitude de estar mal. Talvez não seja um medo bobo de se reconhecer, uma falta de informação, mas se reconhecer como doente, né? E se inserir no processo de tratamento longo, demorado, por exemplo, a depressão, que requer a psicoterapia, o acompanhamento psiquiátrico, quando não, com outros profissionais, requer aí uma mudança da rotina completa, né? Que muitas das vezes acaba afastando o que se espera de um homem de verdade, né, na nossa sociedade. Então, eu procurar uma mulher, um homem para falar dos meus problemas, para chorar, falar da minha fragilidade, então acaba se adiando. No caso do trabalho, né, embora homens e mulheres trabalhem também, é muito mais reconhecido que as mulheres peçam folga, entrem de atestado, procurem um profissional durante o trabalho. Ao homem já é negado esse direito. Não formalmente, mas causa-se uma estranheza quando ele se diz limitado, frágil, né? Como é o caso da depressão, muitas vezes acarreta. Então, eu acho que tem muito mais a coisa do adiar a procura pelo cuidado e não se reconhecer, se eu não me reconheço, eu não trato, do que uma questão de incidir ou não. Acho que ambos têm incidências semelhantes, como mostram algumas pesquisas. Agora, professor, por falar em pesquisas, tem alguns levantamentos do Ministério da Saúde, como o Alberto já comentou brevemente, que falam que os homens sofrem mais de alcoolismo e vícios em outras drogas do que as mulheres. Tem alguma explicação genética para isso ou também é uma questão cultural? Nesse momento, ou seja, a gente fazendo uma revisão, né, das décadas passadas, da questão do papel masculino no mercado de trabalho, que antes ele dominava o meio, então ele acabava tendo essas oportunidades fora do domicílio. Eu acredito que isso seja muito mais cultural do que um fator genético. Agora, tem alguns levantamentos também, professores, que falam que na questão do suicídio, voltando a falar um pouco sobre a questão de saúde mental, que nos suicídios, os dados apontam que as mulheres tentam mais suicídio, mas os homens conseguem, de fato, tirar mais a vida do que as mulheres. O senhor desconfia de alguma coisa para esse dado? Por que os homens, eles, de fato, são mais agressivos e conseguem mesmo tirar a própria vida? Revendo aqui os nossos, porque é uma área que sai um pouco do meu campo de trabalho. Sim. Então, ou seja, saúde mental a gente aborda algumas interfaces, mas o suicídio realmente é um quadro agudo, né, assim, grave, que tem que ser tratado e realmente não faz parte da seara da população que eu lido usualmente. Sim. Então, não tenho segurança de te dar essa resposta. Então, vamos deixar para o Claro. Alberto comentar? Bom, tem alguns estudos tentando entender isso, assim, por que os homens se envolvem, né, assim, em menos tentativas de suicídio, porém mais letais. E parece que essa cultura do ethos, de garantir, né, um ethos masculino, eu preciso morrer como homem, né, eu tenho que manter a minha honra. Então, tem alguns estudos que vêm analisando as cartas que as pessoas deixam depois de morrer. E muitos dizem disso, assim, eu estou morrendo por não suportar, por não parecer frágil, e morro com dignidade, eu morro mantendo a minha virilidade. Então, em geral, os homens dão um tiro na cabeça, pulam de um lugar muito alto, é sempre uma morte muito heróica também, que faz parte do nosso ethos, né, da nossa construção, da nossa identidade. Desde pequeno a gente está identificado aí com Superman, Batman, vários super-heróis que, mesmo quando sofrem bravamente, né? Ou quando morrem também com hombridade, com virilidade. Então, uma das formas que eu consigo explicar isso é a partir também dessa construção social das masculinidades, e aí as questões de gênero nos ajudam de novo a entender que a gente vive e morre, né? Assim, a gente adoece e morre do jeito que a gente vive. Né, assim, como a gente constrói nossas relações. Mas tem alguma definição que a psicologia busca hoje, que seria a definição do que é homem? Hoje a gente tem trabalhado com uma ideia de masculinidades no plural. Né? A gente tem que pensar aí que a gente tem não apenas homens cis, mas homens trans, homens com diversas orientações, e cada contexto, cada tempo, em cada época, a gente delimita alguns papéis, algumas expectativas do que é ser um homem de verdade.
Então, ser homem aqui agora é muito diferente de ser um homem na Índia, diferente de ser um homem na África, ou o que foi ser homem em 30, 40 anos atrás. Né? Esses conceitos eles vão se cambiando, eles vão se modificando ao longo do tempo. Embora alguns autores vão falar que sempre existe um modelo hegemônico de masculinidade, um modelo que domina os demais, e um modelo inalcançável. Né? Então, assim, embora eu seja homem, eu sei que tem um modelo aí, normativo que precisa ser alcançado, que eu nunca alcançarei, mas ele orienta tanto os homens quanto as mulheres do que se devia esperar. E cria aí modelos subalternos, né, de masculinidade. O homem pobre, o homem negro, o homem gay, o homem trans, e por aí vai. Né? Mas a gente tem esse conceito sempre modificando. E é um problema da política, né, de saúde do homem. Ela é uma política que orienta um trabalho para um homem heterossexual, um homem cis, um homem urbano, e não abre tanta discussão, por exemplo, para os homens deficientes, os homens indígenas, os homens do campo, que ainda são populações um pouco invisíveis, né, assim, nas práticas de cuidado. Agora, nessa questão de buscar um ideal do que é o homem, a gente tem visto recentemente, ocorreu aqui em Belo Horizonte, um homem que estava na academia, acabou passando mal e teve que ser levado porque ele usava anabolizante para justamente alcançar esse ideal do homem forte, desse homem viril. Qual que é o perigo do homem se envolver com isso e usar um anabolizante, professor, sair consumindo substâncias que não são legalizadas? Tem gente que fala até que utiliza produtos que são para cavalo. Então, qual que é o perigo disso? Então, começando do final da sua pergunta, ou seja, se ele usa, às vezes, um hormônio desenvolvido para um animal, uma das preocupações da gente é a pureza desse hormônio. Né? Assim, para o organismo do cavalo, ele vai ser muito bem absorvido e vai exercer a sua atividade esperada. Enquanto que no organismo humano, ou seja, por serem moléculas estranhas ao nosso corpo, a gente pode desenvolver respostas que não são tão adequadas. Mas a principal preocupação que nós temos é porque esse hormônio, essa sobrecarga, ele recebe testosterona, que é o hormônio masculino, né? São drogas semelhantes à testosterona. Ela tem um caminho, ela vai atuar na musculatura, vai levar à hipertrofia, ou seja, o músculo vai crescer do jeito que ele queria, mas ela tem que ser eliminada, ela não vai atuar durante todo o tempo. E essa eliminação se faz pelo fígado, é a principal víscera que vai estar envolvida com isso. Então, um dos principais riscos é a insuficiência hepática, o câncer hepático. Né? Essa semana a gente estava vendo a lista de transplante hepático, o professor Aguinaldo, que é um dos responsáveis, e um dos pacientes estava aguardando exatamente por abuso de anabolizante. Então, é arriscado? Tem complicações graves? Sim, tem complicações gravíssimas. E como, então, aceitar o biotipo? Eu sou homem e eu, por exemplo, me encaixo nesse perfil. Sou homem, mas sou magro. Como que eu posso tirar da minha mente esse ideal do homem forte, o super-homem, o Batman, e conseguir conviver com a minha forma de ser homem? Talvez não tenha como tirar, porque a gente está imerso aí na cultura, né? Mas a gente precisa refletir sobre isso. Né? A gente diz que as masculinidades, elas precisam de um corpo para ser encarnada. Né? E cada cultura vai determinar o que é um corpo viril, né? O que é um corpo de um homem que atinja esse status. Agora, a gente vai ver esse modelo disseminado em vários contextos. Meu doutorado mesmo tem pesquisado as masculinidades no campo religioso. E a gente vê igrejas neopentecostais, Jesus, Moisés, figuras bíblicas com um braço extremamente assim, que parece que foi academia durante muito tempo. Então, todas essas imagens, elas acabam refletindo em desejos. Então, a gente tem problemas de imagem corporal hoje surgindo entre a população masculina, que antes eram quase inexistentes, né? Como a vigorexia. Então, quanto mais forte, mais robusto, eu tenho uma dificuldade de me perceber assim. E cada vez mais os homens aderindo a dietas restritivas, ou anabolizantes, esteroides, cirurgias plásticas. Então, isso tem preocupado. Né? Mas talvez a gente precise de uma reflexão. Mas é uma reflexão de imagem corporal que não atinge só os homens. Ela atinge também as mulheres. Né? Estamos todos nós imersos num culto ao corpo e um corpo também inalcançável. Né? Então, acho que é importante essa discussão também ser coletiva. Agora, professor, novembro é o mês, né, o Novembro Azul, de conscientização em relação ao câncer de próstata. Sim. O que é esse vilão? O que é o câncer de próstata? Como que ele funciona no organismo? Então, o câncer, ou seja, como qualquer outro câncer, é um crescimento, a célula ela tem data para crescer, dividir, se manter e morrer, para o ciclo continuar. O câncer ele vai acontecer quando esse ciclo é quebrado, ou seja, ela desenvolve, divide, mantém um tempo de vida maior e uma taxa de divisão maior. Então, ela começa a se dissociar daquela
função original que ela teria, né? E como essa taxa de crescimento é muito superior ao restante do local que ela deu origem, ela começa a atrapalhar aquele órgão. Então, no homem, a próstata, que é uma glândula, ela está muito envolvida com... A gente não enxerga a próstata, ela está dentro do períneo, né? E ela tem intimamente relacionada com a atividade sexual do homem, porque sem a próstata a gente não teria ejaculação. Ela que é a bombinha a propulsora que permite ao homem ejacular. E esse crescimento dessas células da glândula, por um motivo ainda desconhecido, a gente tem vários suspeitos, começa a acontecer. Então, você começa a ter esse crescimento desorganizado de células que acaba tomando conta de toda a glândula e, às vezes, saindo da glândula e se espalhando também pelo organismo, né? E, com isso, essa invasão celular, ela vai comprometer. Se ela invadir um vaso sanguíneo do lado, ela vai romper o vaso, vai sangrar, ele pode ter uma complicação. Se ela crescer, ela vai obstruir a bexiga, ele deixa de urinar, ou ela vai invadir terminações nervosas, ele vai ter dores insuportáveis. O caminho que ela segue usualmente pelos vasos linfáticos, né, aquelas ínguas que a gente conhece, e vai se instalar nos ossos. Então, ela começa a crescer nos ossos, isso vai trazer uma dor também. O câncer de próstata? De próstata. Cresce o câncer nos de ossos? próstata, usualmente, ele é localizado, ele vai começar na próstata. Se ele não for controlado, como esse crescimento, né, ele é ad eterno, ele vai continuar enquanto tiver estímulo para ele crescer, ela sai da próstata. Quando ela sai da próstata, ela vai ultrapassar ali as regiões que a gente chama do assoalho pélvico. E ela começa a invadir microestruturas, ou seja, os vasos sanguíneos, os linfáticos, e as células começam a migrar, elas soltam e migram pelo organismo. Então, quando elas têm essa migração, os sítios onde normalmente elas costumam parar e crescer, achar um lugar ideal para crescer, é o esqueleto, né? Então, aqueles indivíduos, né, que têm uma forma de câncer que a gente chama de avançado ou metastático, né, tem metástase, tem um câncer fora do ponto original, os ossos são a principal fonte. Então, as costelas, as vértebras, né, onde passa a medula. Então, se cresce um tumor do lado da medula, comprime os nervos da medula, ele pode ficar paralítico, né, parético, vai ter dores, né, assim, lancinantes, né? Então, é um quadro muito desgastante para esse indivíduo. Então, aquilo que a gente estava falando no começo. Uma mulher que tem, às vezes, um sintoma, e aí vem o grande problema, o câncer de próstata na fase inicial, quando ele está pequenininho na próstata, ele não tem sintoma. Daí a orientação. A gente estava conversando fora da entrevista, ou seja, quais seriam, então, se ele não tem sintoma, como que o homem deve fazer para prevenir esse câncer? Existem alguns fatores, alguns grupos de risco que a gente tem que atentar. Um deles é a idade. Então, se ele tem mais de 50 anos, a chance dele ter câncer é muito maior que um homem que tem menos de 50 anos. Então, ele já deve procurar o urologista, né? Ou o médico de família, ou o médico da região. Se ele é negro, ele tem que se preocupar mais ainda, porque a incidência é maior e o câncer ele é mais agressivo nos negros, tá? Se ele tem um parente com câncer de próstata, um pai, um irmão, se ele tem um parente, a chance dele ter câncer é 2 vezes maior do que um homem que não tem parente. Se ele tem 2 parentes, a chance sobe para 6 vezes. Né? Se tem 3, está condenado, aí, então. A chance, a probabilidade dele ter o câncer é muito maior. Não é que ele vai ter o câncer. Mas entendi. A chance dele em relação a um vizinho dele, que na família não tem história nenhuma, é muito maior. Então é a probabilidade dele ter. Exato, a probabilidade. Então, ele fazer um acompanhamento é muito mais importante do que aquele indivíduo que não tem história de câncer. Por isso que esses indivíduos, às vezes, a gente começa até 5 anos antes. A partir dos 45 anos, se ele faz parte desses grupos de risco, a gente já aconselha esse indivíduo a iniciar o acompanhamento. Agora, esse câncer, professor, desculpa a ignorância, a gente vê falar câncer e fala benigno, maligno. Sim. Existe benigno e maligno no câncer de próstata? Não há ignorância nenhuma na sua pergunta. Isso são alterações da linguagem, né? Então, se a gente for ver a nomenclatura médica, né, câncer é um tumor maligno. Então, o que é tumor? É um crescimento que tem mais do que 1 centímetro, meio centímetro. A gente, na verdade, mais do que 1 e 3 centímetros, a gente classifica qualquer crescimento sólido com mais do que 3 centímetros de tumor. Aí a gente tem tumores benignos, ou seja, aquele tumor que vai crescer e não vai alterar as estruturas em torno dele, e o tumor maligno, que é esse que tem um crescimento totalmente desorganizado. Então, quando eu falo tumor maligno, o sinônimo é câncer. Então, câncer não é sinônimo de tumor benigno.
Respondi a sua pergunta? Entendi. Agora, professor, o senhor falou que às vezes é difícil a pessoa perceber no início, mas quais seriam assim, os principais sintomas para o homem desconfiar, eu posso estar com câncer de próstata e procurar um médico? Aí vem a primeira notícia triste. Quando um homem tem um sintoma, e aí esse sintoma é decorrente do câncer de próstata, né, ele tem 25% de chance de morrer desse câncer, porque esse câncer não é mais localizado. É um tumor que já saiu dos limites da próstata e está atingindo outras estruturas, por isso que ele tem sintoma. Né? Então, se ele cresceu para dentro do canal da urina que passa dentro da próstata, ele pode ter dificuldade para urinar, ele pode ter sangramento na urina. Né? Se esse tumor invade a bexiga dele, ele passa a urinar de uma maneira diferente, às vezes vai apresentar sangue na urina. Se o câncer, né, está nos ossos dele, ele começa a ter dores ósseas, né, começa a ter dificuldades, limitações para andar, para movimentos, mas isso reflete o quê? Uma doença já no estado avançado. E é isso que nós queremos evitar, porque aí a taxa de mortalidade pela doença ela é muito alta, muito alta. Mesmo 1/4 deles vão morrer em menos de 5 anos devido a essa doença. Então, o ideal é não procurar o médico antes dele ter o sintoma. De uma forma generalizada, o que a gente aconselha são aqueles homens acima dos 50 anos ou aqueles que têm alguns grupos de risco. Como fazer isso? Discutindo com o seu médico. Tá? Não existe ainda nenhuma evidência que se eu pegar todos os homens do Brasil, em todas as populações, né, indígena, no interior, na cidade, fizer o rastreamento, né, eu tenho um exame que eu posso identificar o câncer de próstata? Tenho. Ele ajuda, mas ele não é perfeito. Então, eu tenho um exame que eu posso coletar o sangue e diagnosticar uma substância que chama antígeno prostático específico, que é produzida pela próstata, mas é produzida também pelo câncer de próstata. Então, o que vai falar a favor de uma ou outra é a quantidade dessa substância no sangue, é o que faz o médico desconfiar. Tá? E a outra forma é o toque da próstata, porque quando o médico toca a próstata, ele tem acesso à região onde comumente o câncer aparece na próstata, e ele consegue notar o caroço e identificar o câncer em uma fase localizada. E por que todo tempo eu fico assim, localizado? Porque quando eu faço o diagnóstico do câncer localizado, 96% dos pacientes, quando tratados, eles estão curados. Ah, tá. Então, se fez o exame e localizou ali, não quer dizer que já está grave, avançado, não? Não. Ah, não. Entendi. Agora, falando sobre o exame do toque, o exame de toque retal, né, como é chamado, muitos homens têm medo de fazer esse exame, Alberto, e até confundem esse exame com homossexualidade, fazem brincadeiras, vai apaixonar pelo médico e por aí vai. Por que esse medo tão grande de fazer o exame e de ser confundido com um homossexual por ter feito o exame de toque? Parece que a masculinidade, heterossexual pelo menos, é muito frágil, né? Assim, quando a gente vai observar de perto, né? E essa região do ânus, culturalmente, é uma região associada ou às mulheres ou ao público homossexual. Né? Então, tem vários mitos, né? Desde que o médico enfiar a mão, né? Assim, no ânus, e é uma parte, né? Assim, do dedo, e que sempre vai ter uma ereção. E como se caso ele tivesse essa ereção, seria um desejo, uma paixão que surgiu ali, um traço de homossexualidade que denunciaria aí de novo a sua virilidade. Então, a gente vai ver muitas vezes que o machismo ele vai corroborando e vai distanciando esses homens da prática de cuidado. O professor Romeu Gomes, da Fiocruz do Rio, ele vai dizer que o exame ele não toca só na próstata, ele toca num ponto muito importante para a masculinidade dos brasileiros, né? E por isso que a gente se afasta. Mas eu queria trazer um dado interessante, porque geralmente a gente associa a não adesão ao exame de toque à baixa escolaridade, ou à pobreza, ou seja, uma classe social baixa. Mas tem um estudo muito interessante, então uma provocação para o professor professor Paulo Sérgio Miranda, aqui da UFMG, que ele vai fazer um estudo com os homens médicos, professores do curso de medicina da UFMG, em 2004, se eu não estiver enganado. E ele vai observar que esses homens também não fazem exame de toque pelos mesmos motivos dos homens da construção civil, por exemplo. A dificuldade de conciliar o tempo do trabalho com o tempo do exame, não acreditar na eficácia do exame, o medo de descobrir que alguma coisa vai mal. Então, é importante a gente entender que não é apenas uma questão de informação, mas é uma questão de refletir aí de novo sobre como a forma que a gente constrói nossa masculinidade ou nossas masculinidades interfere no nosso cotidiano, assim, o tempo inteiro. Mas o estudo mostrou, só para eu entender, o estudo mostrou que
Professores da UFMG, da medicina, não fazem o exame? Também uma baixa adesão, mesmo entre esses professores, que além de médicos, né, quase todos doutores, e que ensinam, né, nos cursos de medicina aqui da universidade, também tem uma baixa adesão ao exame de toque. O que nós vamos fazer com os colegas do senhor, professor? Isso é extremamente preocupante, né? Mas isso em algumas situações, ou seja, ele falou em 2004, a gente teve há uns 5 anos atrás um chamado de uma força que chamaram a Força Tarefa Americana, Task Force, que colocou em dúvida a validade de se fazer esse rastreamento, a gente procurar os homens e tratar. Porque inicialmente o que a gente viu? Quando nós começamos a dosar essa substância, o chamado antígeno prostático específico, tem uma sigla que é muito comum, que é chamada PSA, que é o jargão que todo mundo usa, dosar o PSA no sangue e fazer toque, o que aconteceu? A gente teve um boom. Se a gente olhasse a curva de diagnóstico, né, fosse fazer um gráfico, a taxa de diagnóstico subiu muito. Mas se eu vou olhar a taxa de mortalidade, a gente teve pouca diferença ao longo dos anos, ela existiu, né? Então, o que provavelmente aconteceu? A gente começou a fazer muito diagnóstico de um câncer que a gente chama de câncer indolente. O que é um câncer indolente? É um câncer que tem um comportamento de crescimento tão lento que aquele indivíduo, apesar de ter o câncer, ele não vai morrer do câncer, ele vai morrer de outras causas, de uma doença cardíaca, de um acidente de trânsito, né? Uma complicação respiratória. E até então, nós não tínhamos ferramentas para tentar identificar o que era um câncer indolente e um câncer agressivo. Então, usualmente, você fez o diagnóstico, nós tratávamos de qualquer forma. Só que o tratamento do câncer, ele traz consigo repercussões. São chamados efeitos colaterais, efeitos adversos. E tem 2 efeitos que são muito temidos pelos homens, porque acabam com a qualidade de vida dele. Um, que é a impotência sexual, a disfunção erétil, o outro é a incontinência urinária, ele perde o controle da urina. Tá? E eram complicações que acontecem com alguma frequência. Mas elas são permanentes? Em algumas situações, sim. Em algumas situações, sim. A gente tem, às vezes, algum grau, ela pode não ser tão intensa, com medicamentos ou tratamento de cirurgias, nós conseguimos melhorá-las ou curá-las, né? Em algumas situações, não. Tá? Elas persistem mesmo com essas tentativas de tratamento. Então, como você tem essa queda na qualidade de vida decorrente dos tratamentos, isso foi colocado à balança. Né? Assim, valeria a pena nós fazermos esses diagnósticos e tratarmos dessa forma? Então, isso trouxe essa nova visão para o câncer de próstata. Isso levou a tantos estudos, né, que tem um grupo canadense, Dr. Schultz, ele propôs um tratamento que hoje é bem aceito na comunidade, que é a vigilância ativa. Então, não raramente, a partir de agora, você vai ouvir falar de homens que têm um diagnóstico de câncer de próstata e você vai perguntar para ele qual que é o seu tratamento. Você fez cirurgia, radioterapia, né? Teve que bloquear hormônio, fazer quimioterapia. Ele vai falar, não, estou fazendo uma observação ativa, uma vigilância ativa. O que é isso? Ano a ano, ele faz o toque, a gente dosa o PSA e faz um chamado exame que é o chamado biópsia de próstata. Eu tenho que retirar um fragmento do tumor e avaliar o comportamento desse tumor. E se esse tumor ele estiver mantendo o comportamento, o que eu faço? Continuo acompanhando esse indivíduo. Mas sem tomar nada? Sem tentar matar o tumor? Desculpa a expressão, não sei não se é isso, certa. ou seja, fazendo a vigilância ativa. Se houver uma mudança do comportamento do tumor, aí sim, aí nós vamos indicar, ele sai dessa linha de tratamento. E aí o que se descobriu com isso? Mas isso vale para todos os tumores de próstata? Não. Tem grupos adequados. Então são tumores que são muito pequenos, que a gente chama de baixo volume, e que quando eu faço o exame dele, eu tiro um pedacinho e mando para o médico patologista que olha no microscópio, ele vai avaliar o grau de agressividade desse tumor. Então são tumores com baixa agressividade. Então com esses dados, hoje, né, se a gente for ver a população americana agora em 2017, que teve esse diagnóstico de tumor de baixo volume, com baixo grau, na população europeia e americana, está tendo um congresso, terminou agora o Congresso Europeu, tem 40% de aderência, né, a esse estilo de tratamento. Agora, antes de eu perguntar mais para o senhor um pouquinho sobre como que funciona o tratamento geral do câncer de próstata, eu queria só esclarecer, aproveitar a oportunidade, sobre como que é o exame de toque retal, professor. O Alberto falou sobre essa questão de que o homem pode ter uma ereção, durante o exame, o médico coloca um dedo, coloca 2, é com lubrificante, não é? Como que é o exame de toque? Isso é muito importante, né? O exame de toque, por exemplo, posição.
Teve um estudo do professor Miguel Cirurgia há 4 anos atrás, da USP, da Universidade de São Paulo, de São Paulo, né? Existem outras unidades, para avaliar qual que é a posição que os médicos usavam aqui no Brasil. E a gente vê que elas são muito igualitárias. Então, ele pode fazer ajoelhado com o peito na cama, né, que a gente chama de posição do orador, ele pode fazer deitado de lado, ele pode fazer deitado com a barriga para cima, com as pernas recolhidas, isso não vai interferir. O que nós fazemos é lubrificar, é sempre feito com uma luva, né, o médico vai calçar uma luva, a gente usa o dedo indicador, por isso que o símbolo da campanha é o dedo, né, indicador, né, estirado, lubrificamos, usualmente com um anestésico, a xilocaína, não é necessário usar um anestésico, eu tenho que, na verdade, usar um lubrificante, tá? Para evitar dor no exame. Então, o exame ele não é doloroso, ele é desconfortável. A gente tem um esfíncter anal que responde a estímulos. Então, se eu introduzir meu dedo direto no ânus, né, quando eu vou fazer o dedo, ele realmente vai ter uma resposta de defesa, vai ter uma contração, ele contrai a musculatura do períneo e o exame vai ficar desconfortável. Existe a maneira certa de se tocar, como eu ensino para os alunos. Então, o dedo ele entra rodando, quebrando a resistência do esfíncter. E aí, com a boa lubrificação, eu consigo ter acesso à próstata sem trazer desconforto para o paciente. Ele pode ter ereção? A gente tem que lembrar que o ânus, como foi falado, ou seja, é muito ligado à sexualidade feminina. Mas é uma zona chamada erógena. O que são zonas erógenas? São zonas que desencadeiam sensações prazerosas. Como a gente vai elaborar essa sensação prazerosa é outro capítulo, né? E se ele sentir uma sensação, um estímulo prazeroso durante o toque, pode ser que esse estímulo desencadeie uma ereção. É uma zona erógena. É uma zona erógena pouco conhecida e pouco utilizada, né? Mas, usualmente, a tensão desse homem, a preocupação que ele tem durante o exame é tão intensa. E quando a gente tem essa preocupação, a gente tem uma descarga de um neurotransmissor que chama adrenalina, né, que deixa a gente a 1000. E essa adrenalina, ela inibe a ereção. Então é muito raro um homem, né, durante o toque de próstata, por conta da preocupação, se ele tem, se ele não tem a doença, o que vai ser encontrado, ele tem uma ereção. Mas se ele tiver uma ereção, é um estímulo neurológico totalmente normal. E o médico está preparado para lidar com então, isso. Ele está preparado. Por quê? Isso está dentro da neurofisiologia da ereção, né? E uma das subespecialidades da urologia é a andrologia, que trata dessa questão reprodutiva e masculina. Reprodutiva e sexual masculina, né? Então, ele conhece toda essa que a gente chama de neurofisiologia, como é que são as comunicações, as vias de estímulo, né? Então, isso para ele é um resultado totalmente normal, né? E o que é importante para o médico passar para o paciente, caso ele tenha uma ereção, falar, olha, isso é normal, eu estou estimulando uma região que pode desencadear essa resposta. O senhor não se preocupe com isso. Agora, Alberto, o professor comentou que após o tratamento, né, do câncer, em casos mais agressivos, o homem pode chegar a ter a impotência, né? Como que o homem pode lidar com essa situação se ele chegar a passar por um tratamento e chegar a ter a impotência, ou a pessoa que nem passou por um tratamento de próstata, mas ele está lidando com a impotência? Como que o homem deve lidar com isso para se sentir mais tranquilo? Bom, em geral, os homens acabam aceitando esse diagnóstico, essa condição, né, como um sinônimo de subtração da masculinidade, né? Então, agora eu não sou homem mais. E além da própria impotência sexual, dificuldade de ter ereção, de manter, ou dificuldades com orgasmo, de ejacular, ainda tem a incontinência urinária, né, que muitas das vezes ou exige o uso de fraldas ou até de absorventes, né? Tem um absorvente masculino que causa um desconforto pelo uso, um desconforto pelo que ele significa socialmente, né? Então, quase sempre a gente da psicologia, a gente vai atender este homem e se ele tem um parceiro ou uma parceira, a gente precisa atender o casal, né? Assim, trabalhar aí outras formas de relacionamento conjugal e tentar ampliar essa ideia de que o sexo ou a afetividade, ela não se resume a uma penetração, né? Assim, mesmo que esse homem, e não são todos que vão ficar completamente, né, assim, impossibilitados de manter um ato sexual, mesmo que isso acontecesse, ele teria condições de manter o relacionamento com a esposa, com o parceiro, com a parceira, com qualidade, né? Assim, só que ainda a gente esbarra em algumas barreiras culturais que associam ao sexo, a penetração, a ereção do pênis, né? Assim, cada vez mais é exigido do homem que ele dê orgasmos múltiplos às suas parceiras, né? Assim, que ele ateste por meio do ato sexual o tanto que ele é homem,
né? Mas aí, de novo, um cuidado interdisciplinar, ele vai ser muito necessário, não só com a psicologia, mas também com a fisioterapia, às vezes a terapia ocupacional e outros profissionais que vão auxiliar a reconstruir, né? Até o próprio sexólogo, né? Auxiliá-lo a reconstruir sua própria sexualidade, sem deixar de alterar em nada a sua orientação sexual. Agora, professor, tem uma pesquisa realizada pela PUC do Rio Grande do Sul que apontou que 43,2% do público trans, do público trans, homens trans e mulheres trans, tem vergonha de ir ao médico. E que quase 60%, um número alto, já foram discriminados quando procuraram auxílio médico. Qual que é o perigo de um homem trans que muitas vezes utiliza hormônios, né, deixar de ter um acompanhamento médico por vergonha? Veja bem, a gente falou dos fatores de risco. Imagina que esse homem trans, ou seja, ele pode até fazer a cirurgia de transgenitalização, né, dos órgãos genitais, mas a glândula prostática ela continua, ela está lá. Tá? Então, se ele deixar de ter o cuidado, ele vai estar se expondo a um risco desnecessário. Então, como eu cheguei a frisar um pouco tempo atrás, se eu faço um diagnóstico precoce, a chance que eu tenho de curar esse indivíduo, até de ter tratamentos que não são tão invasivos, elas têm muito sucesso. Se eu postergo essa chance de diagnóstico e faço um diagnóstico numa fase tardia, esse indivíduo, às vezes, a gente até consegue controlar a doença, né? Mas é um alto custo para a saúde dele, né? São tratamentos que são muito mais mutilantes. Agora, essa população relatou, professor, essa questão de sofrer preconceito, não do médico, mas da equipe de saúde, nos hospitais, nos centros de saúde, digamos assim. Não tem uma preparação das equipes de saúde para lidar com o público trans masculino? Existem centros de referência, né? Então, assim, eu acho que se você perguntar se toda a rede de saúde está preparada para acolher esse indivíduo, eu acho que dificilmente. Né? A gente vai ter, sim, preconceitos, más interpretações, brincadeiras, né, que vão acabar levando um desconforto para esse indivíduo. Mas, usualmente, o Ministério de Saúde ele procura formar unidades que são unidades de referência. Nessas unidades de referência, toda a equipe, do atendente ao médico, elas são treinadas para o acolhimento, né, dos indivíduos. Então, aí a chance dele passar por um preconceito, um desconforto maior nessas unidades é um pouco menor. Mas no sistema de saúde como um todo, eu acho que ainda, infelizmente, ele está sujeito a esse risco. O que está faltando, Alberto? Eu acho que tem me incomoda um pouco a discussão quando ela passa pela vergonha, que eu acho que ela existe, né, na população trans, que é um sentimento muito individual. Mas tem alguns estudos que mostram o quanto que essa população, além da vergonha, ela também sofre violência institucional. Né? Assim, desde o não reconhecimento do nome social, desde o uso do banheiro ser um momento muito caótico, né? Assim, qual banheiro, ou qual enfermaria, ou em qual ambulatório esse sujeito vai, né? Se essa pessoa ela vai ser inserida. Né? E se a gente ainda tem uma dificuldade de inserir, pensar um cuidado integral para além do sexo, né, que acho que é isso que a gente está discutindo aqui, de homens e mulheres, né, assim, muito baseado aí no pênis e na vagina, ainda muito mais uma dificuldade de pensar em questões de identidade de gênero. Né? A formação ela negligencia completamente essas questões em geral, né? Claro que a gente vai ter alguns pontos aí inovadores, a política de saúde do homem é de 2009, então em 2012 que a gente tinha uma política de população LGBT, então ainda é tudo muito recente, né? Então talvez assim, um caminho seja a formação, né? Assim, a formação tanto dos profissionais de saúde quanto dos trabalhadores da saúde, porque não adianta o médico, o psicólogo, o assistente social estar preparado, mas o porteiro do hospital não está, a pessoa que limpa o hospital, ela está julgando, categorizando, e talvez a gente precise estreitar os laços mais com os movimentos sociais para a gente compreender melhor essas experiências. Mas, na minha concepção, a gente precisa ir avançar da ideia de vergonha para uma ideia de violência institucional, que é algo muito importante e muito emergente no âmbito do cuidado. Agora, professor, está chegando ao fim do programa. Tem como a gente falar para o homem que está assistindo quais seria assim, uma receita básica para cuidar da saúde? O homem tem que fazer um check-up anual, ele tem que ir ao cardiologista uma vez por ano. O que o homem tem que fazer? Fazer caminhada? O que seria assim, a receita básica para a saúde masculina?
Então, a receita básica. Primeiro, cuidar bem da saúde, ou seja, o alimentar bem, ele vem do equilíbrio da alimentação. Muitas vezes você não tem essa informação. Tá? Então, o ideal é você procurar uma unidade de saúde, onde você vai ter um profissional, às vezes não um médico, mas um nutrólogo nessa unidade, que possa te passar as informações dentro das suas condições, né? Ou seja, você conseguir criar bons hábitos alimentares. O sedentarismo, ele está, sim, ligado a uma piora, uma incidência aumentada no câncer de próstata. Então, é um fato interessante. Então, os homens que se exercitam mais, né, eles têm, alguns estudos começam a mostrar que existem diferenças, né? Provavelmente está relacionada à taxa de sobrepeso e obesidade que influenciam na incidência desses tumores. Então, se ele quer ter uma prática esportiva, ele vai ter que ter uma prática esportiva adequada para ele. Cada indivíduo tem uma rotina de vida, tem condições, né, que às vezes uma prática esportiva se adapta a mim, mas não se adapta a ele. Então, mais uma vez, eu acho que a unidade de saúde é um local interessante para a gente começar a buscar essas informações. Do ponto de vista cardiológico, depois dos 40 anos, sim, é indicado que ele faça uma primeira avaliação, porque a prevalência de hipertensão arterial é alta na população. E na fase inicial, assim como no câncer de próstata, a hipertensão é uma doença silenciosa. Então, sim, vale a pena ele procurar, após os 40 anos, o médico para fazer essa primeira avaliação, e a partir dessa primeira avaliação, vendo todos os fatores de risco, esse colega ele vai elaborar para esse indivíduo a periodicidade que ele tem que retornar. Não necessariamente ele tem que ir todo ano, né? Mas vai depender muito do estado de saúde dele e das condições de vida dele. Então, no caso do câncer de próstata, hoje, quando o indivíduo procura em torno dos 50 anos o médico, discute, a gente avalia que para ele vale a pena a gente começar a fazer o segmento. Anteriormente, a gente fazia o segmento religiosamente, todo ano. Só que nós percebemos o seguinte, tem grupos, e o PSA é um dos fatores que hoje nos ajuda muito a selecionar esses grupos de alto risco para ter câncer, baixo risco para ter câncer. Eu posso fazer o acompanhamento dele a cada 2 anos, a cada 3 anos, mas como que eu vou definir isso? Vai ser individualmente. Alberto, para a gente finalizar, deixa para a gente um recado assim mais curto, porque o tempo está esgotando. Deixa um recado para o homem que está assistindo e que às vezes não procura o médico por machismo, por outras questões culturais. Deixa um recado para que esse homem cuide melhor da própria saúde. O primeiro recado é não ter medo do câncer, né? De nenhum tipo de câncer. O medo, ele geralmente nos afasta do cuidado, né? A gente tem tanto medo de descobrir que a gente vai adiando, protelando. Né? O segundo, talvez, segundo convite é reconstruir a ideia de masculinidade. Né? Assim, estar aberto a perceber que sustentar um determinado ideal de ser homem muitas vezes compromete não só a minha saúde, mas a saúde das pessoas que estão ao meu redor. Né? E complementando o professor, que já falou tanto dessa parte mais bio, né? Mas a busca da felicidade, talvez seja uma resposta romântica, né? Mas quando eu estou feliz, quando eu tenho um propósito na vida, um sentido para estar vivo e existindo, eu cuido melhor da minha alimentação, eu vou estar com meus amigos, eu vou beber, mas não vou beber e dirigir e comprometer, né, o meu corpo. Então, acho que a busca da felicidade, ela também é um indicador importante que a gente precisa buscar, principalmente na saúde mental. Então, vamos buscar ser feliz e cuidar da própria saúde. Esse é o recado, né? Muito obrigado, professores, pela participação. Tinha muito mais pergunta para fazer, mas o tempo não permite. Muito obrigado, viu? A gente termina aqui o 2 pontos deste mês. A gente se encontra no próximo mês com uma discussão sobre museus, porque dezembro tem o Dia do Museólogo. Muito obrigado pela companhia e envie dicas, sugestões, críticas para o nosso e-mail tvufmg@ufmg.br.